Janet Guthrie foi pioneira em algumas das principais categorias dos Estados Unidos. Quer saber mais? Eu conto a seguir. Antes, só peço que vocês considerem deixar muito joinha, ainda aqui no começo do vídeo, para mostrar para o YouTube que o conteúdo do Elas na Pista merece chegar em mais pessoas e é sim relevante. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Janet Guthrie tem uma história e uma carreira de grande orgulho no automobilismo, tanto dos Estados Unidos quanto internacional, e especialmente por abrir portas e quebrar barreiras para as mulheres no esporte. A competidora foi pioneira em grandes categorias como NASCAR e Indy, e os feitos que alcançou ao longo dos anos continuam sendo lembrados e exaltados até os dias de hoje. Falando um pouquinho sobre a pilota, a Janet nasceu em 7 de março de 1938 em Iowa, nos Estados Unidos, e os seus primeiros passos no mundo profissional foram longe das pistas de corrida, mas perto das pistas de aviação, porque aos 17 anos ela conseguiu aí a sua licença para se tornar pilota de avião. Sim, ela tinha aí uma licença, além de pilotar carros, ela também pilotava aviões. Em 1960, então, ela se formou na Universidade de Michigan com o diploma de Física e a partir de então ela acabou passando, a trabalhar como engenheira, pesquisadora e desenvolvedora de uma companhia aérea, onde ela ficou aí nessa função por 6 anos. E ainda durante esse processo, como se não fosse incrível tudo isso que ela foi conquistando, ela ainda foi uma das 4 mulheres a se classificar para o programa de cientista astronauta da NASA. Ela passou por todo o primeiro processo seletivo, só que ela acabou ficando no meio do caminho porque era exigido ter um doutorado, o que ela não tinha na época. Mas não tem problema, porque os seus próximos passos na sua vida também seriam tão impressionantes quanto trabalhar na NASA. Ela passou a se envolver no mundo automotivo e no mundo do automobilismo, no mundo do esporte, lá em 1962. Ela comprou um Jaguar para ir trabalhar, para conseguir se locomover, e nisso ela começou a se apaixonar por esse mundo, mas os seus passos, ela começou a competir de fato lá em 1963. Suas primeiras corridas foram com o Jaguar no Clube de Carros Esportivos da América. Nos próximos anos, ela chegou a vencer uma série de grandes provas e de 1966 a 1971 ela foi membro de uma equipe totalmente feminina. Acontece que a sua história estava ainda longe de atingir seu potencial máximo quando ela de fato quebraria as barreiras e abriria muitas portas para as mulheres e atingiria marcos históricos. Seu primeiro envolvimento com a NASCAR, que foi uma das principais carreiras onde ela atingiu grandes feitos, foi em 1976. Ela participou do World 600 e terminou na 15ª colocação, se tornando a primeira mulher a competir em uma corrida da NASCAR Winter Cup. Naquele ano, na verdade, ela chegou a disputar outras 4 corridas, outras 4 disputas até o final do campeonato. Em 1977, então, ela correu sua primeira Daytona 500, que também é uma das provas mais icônicas, mais famosas dos Estados Unidos, e terminou na 12ª colocação, quando ela acabou tendo uma quebra no carro com apenas 10 voltas para a bandeira quadriculada. Mas o seu desempenho foi tão notável que ela recebeu a honra de Top Rookie. No geral, ela correu em 33 provas da NASCAR em 5 temporadas. Seu melhor resultado foi uma 6ª posição em Bristol em 1977, e hoje ela compartilha com a Danica Patrick, que também chegou em 6ª em 2014, o posto de melhor resultado por uma mulher correndo na NASCAR. Ainda, a Janet ela teve 5 corridas dentro do top 10, então assim, pode parecer pouco, 33 corridas e só 5 dentro do top 10, mas a gente não pode negar que eram os anos 70, então assim, ela conseguiu um grande feito para as mulheres. Agora, quando o assunto é Indy, Janet também chegou a se fazer muito bonito na categoria de monopostos, na principal categoria de Fórmula lá dos Estados Unidos. A competidora, ela tentou se classificar pela primeira vez nas 500 milhas de Indianápolis em 1976, mas ela acabou não conseguindo o índice para ir para a prova. Alguns comentários, algumas histórias, alguns boatos dizem que ela não conseguiu se classificar por conta do machismo, como era uma prova, dominada por homens e nunca nenhuma mulher tinha corrido, então eles meio que barraram, meio que dificultaram a sua entrada, a sua participação na prova.
mas sem problemas, porque em 1977 ela conseguiu se classificar, ela conseguiu alinhar no grid da prova, ela largou na 26ª colocação com um rola-volts-dente e terminou na 29ª posição, porque ela teve alguns problemas com o motor do seu carro. Nas 500 milhas ela disputou outras 2 edições, então são 3 vezes que ela correu nas 500 milhas de Indianápolis, terminando em 9ª em 1978, quando pilotou com um punho fraturado. Essa lesão ela conseguiu enquanto ela estava disputando uma partida de tênis beneficente, e inclusive ela escondeu essa lesão dos oficiais da prova para poder correr, e mesmo aí com o punho fraturado ela largou na 14ª posição, se eu não me engano, terminou em 9ª e ainda com o punho fraturado, então assim, foi incrível. Já em corridas da Indy ela correu 11 e teve uma 5ª posição como sua melhor chegada. Em sua jornada, então, a Janet Guthrie, como eu disse, ela quebrou muitas barreiras, ela se tornou a primeira mulher a correr tanto na Indy 500 da Indy quanto na Daytona 500 da NASCAR, além de ser a primeira mulher a liderar ao menos uma volta de uma corrida da NASCAR. Hoje, alguns dos feitos que a Janet Guthrie ela tem, né, algumas das honras, algumas das homenagens são que ela está no Hall da Fama Internacional das Mulheres no Esporte, no Hall da Fama Internacional do Esporte a Motor, no Hall da Fama de Indianápolis, no Hall da Fama Automotivo, e nesse ano ela entrou no Hall da Fama da NASCAR. Ainda ela tem um documentário da ESPN chamado Qualified de 2019 e está previsto em 2025 chegar um filme biográfico chamado A Mulher Mais Rápida do Mundo, alguma coisa assim. Então assim, dá pra ver que ela realmente tem grandes homenagens, os feitos dela são muito reconhecidos. É muito legal, né, ver. Como eu sempre bato na tecla, os Estados Unidos, a Indy, a NASCAR, enfim, as categorias norte-americanas de uma maneira geral parecem sempre muito mais abertas do que as categorias, né, da Europa, uma Fórmula 1, por exemplo. Na Fórmula 1, eu sempre digo, né, foram apenas 5 mulheres que tentaram correr, 2 que conseguiram correr de fato. Enquanto isso, na Índia, e na NASCAR, a gente tem pilotos correndo desde os anos 70 e já passam de mais de 10 pilotando em cada uma das categorias. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo se vocês conheciam a história dela, compartilha também com seus amigos para eles ficarem sabendo tudo, e eu vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei para vocês conferirem depois. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!